tenho orado em favor deste momento. Tenho orado em favor deste momento. É um momento especial quando nós ouvimos a palavra de Deus. E Deus me deu este texto, eu pensando em estarmos findando o 19º ano, iniciando no 20º. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou iniciando o 20º com muita expectativa. Aliás, expectativa, sonho, projetos, o que não falta no meu coração. Eu sonho com esta igreja e sonho com ela cumprindo a sua missão. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu ministres ao nosso coração, que tu fales mesmo, ó Deus. Sabes o quanto eu orei, estudei, me preparei, mas, ó Deus, como somos dependentes do teu Espírito Santo. Pai, não deixa que seja uma palestra, um discurso, mas uma mensagem que venha do teu coração, para o coração de cada um dos irmãos e das irmãs. É o teu Espírito Santo quem pode fazer isso. O máximo que eu posso é chegar aos ouvidos, mas é o coração, é só o Senhor. Então faz isto, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tema da nossa mensagem de hoje, a vocação da igreja. Mas, à guisa de introdução, queria comentar mais um pouco com os irmãos algo que os irmãos já sabem sobre a igreja. Em primeiro lugar, nós sabemos que a igreja não é o prédio. Não é o prédio. Não é porque um salão, tem um salão, uma placa dizendo igreja, significa que seja uma igreja. Por favor, pode projetar. Então, queridos, esse lugar aqui, ele só é igreja enquanto nós estamos aqui. Antes, era um depósito de vidros, um depósito de suprimento para animais, ração. E se nós sairmos daqui, pode voltar a ser qualquer outra coisa. É igreja enquanto nós estamos aqui. Hoje, igreja ficou mais como símbolo de um edifício, que não é. Você sabe onde fica a rua tal? Ah, lá na rua da igreja. O que não é correto. É templo, é edifício. Só é igreja enquanto nós estamos aqui. Segundo lugar, queridos, igreja não é uma instituição religiosa. Há pessoas que pensam que por pertencer a um grupo religioso, a uma denominação, reunir-se num salão, falar a respeito de Deus, fazem parte de uma igreja. Por exemplo, é comum quando a pessoa nasce no Brasil, ela nasce de uma família que tem uma religião. Qual que é a sua religião? Ah, eu sou tal religião. Às vezes nunca vai, não sabe nada daquela religião, mas faz parte de uma instituição. Terceiro lugar, você sozinho. Acho que é bom desligar aqui enquanto vocês trabalham, porque senão tira a atenção. É só seguir a ordem. Terceiro lugar, você sozinho não é uma igreja. Antes que você se assuste, eu vou explicar. Porque algumas pessoas, decepcionadas com a igreja, instituição, diz servir a Cristo num caminho solitário, sozinho. É impressionante o número de desigrejados, como tem crescido. Pessoas que às vezes se diz evangélica, mas não quer comunhão com os evangélicos. Se diz evangélico, mas não quer fazer parte da igreja evangélica. Tem crescido também o número daqueles que se dizem evangélicos
e aparecem de vez em quando na igreja. Às vezes a gente conversando, a gente diz, tem os que são fiéis, dominicalmente está presente. Existem os quinzenais, os mensais, os anuais e aqueles que só Deus sabe. O dia que não tiver nada mais importante para fazer. Então, queridos, a teoria de que você sozinho é igreja não tem fundamento bíblico. Na Bíblia nós encontramos pessoas se relacionando com Deus de forma individual, mas isso não significa igreja. Eu me relaciono com Deus na minha casa, onde eu estiver, você se relaciona com Deus, mas a igreja é quando cada membro do corpo de Cristo se reúne. A Bíblia chama de assembleia. Uma das traduções para a igreja é justamente isso, assembleia. É quando o povo, as pessoas, estão reunidas como parte desse povo. Quando o apóstolo Paulo pregou, após o Pentecostes, muitas conversões aconteceram. E cada um dos convertidos foram buscando a congregação, foram congregar, foram buscando comunidade, pertencendo então à igreja de Jesus. No Novo Testamento, os que se convertiam eram unidos à igreja. É esta a visão que nós temos na Bíblia de igreja. A palavra igreja em grego é eclesia ou eclésia, que significa chamados para fora. É importante notar o verbo que está no plural, chamados. Chamados. Não é um chamado. Eu sozinho sou membro da igreja, mas juntos nós somos a igreja de Jesus Cristo. Muito bem, diante disso então, nós vamos falar nessa noite sobre a vocação da igreja. Porque Jesus Cristo instituiu, criou, formou a sua igreja. Primeira vocação da igreja é glorificar a Deus. Nós fomos formados, constituídos para glorificar a Deus. Aqueles que são mais antigos de igreja, quando nós éramos crianças, nós estudávamos no Ministério da Criança, na escola dominical, o catecismo, o breve catecismo de Westminster. E o breve catecismo de Westminster começa com uma pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, esse é o fim principal, é o porquê nós fomos criados, para glorificar a Deus. Isto, queridos, é importantíssimo que nós nos lembremos. Por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós temos vivido numa sociedade antropocêntrica. O homem tem se colocado no centro de tudo. É tudo para mim, é tudo para agradar-me, é tudo do jeito que eu gosto, e isto até na igreja. Eu gosto dessa maneira, eu gosto dessa liturgia, eu gosto desse cântico, eu gosto de tal vestimenta para o pregador, eu gosto disso, e se eu não gosto, estou fora. Eu gosto de tal estilo de mensagem. Eu gosto do pregador mais eloquente. Eu gosto daquele que fala mais calmamente. É do jeito que eu gosto. Queridos, a igreja não foi feita para agradar-nos, mas para glorificar a Deus. Daí nós vemos muitas das mensagens de hoje, se não a grande maioria, é no que a igreja pode servir o homem.
no que ela pode fazer para o homem, o que ela pode fazer para agradar, para atrair pessoas. E muitas vezes nós agradamos pessoas e desagradamos a Deus. Precisamos ter isso em mente. Lembrar, nós fomos feitos para a glória de Deus. O homem e tudo que existe foi criado para o louvor da glória de Deus. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos, é preciso que nós nos lembremos disso. Fomos feitos para a glória de Deus. A Bíblia registra a história de um rei famoso chamado Herodes. E Herodes era orgulhoso, prepotente, arrogante. Do Velho Testamento, mas o Novo Testamento, Atos capítulo 12, cita o exemplo desse homem e diz que ele foi ferido por um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e terminou os seus dias comido de vermes, porque não glorificou a Deus. A igreja tem como sua primeira vocação: tudo o que fizermos é para glorificar a Deus. Servir a igreja, pregar, cantar louvor, não significa necessariamente estar fazendo para a glória de Deus. Às vezes nós fazemos para exaltar o nosso ego. Sentimos orgulho do nosso trabalho, e a glória não vai para Deus. Veja só como que eu prego bem, como que eu canto bem, quanto trabalho que eu faço, olha quanto que eu me dedico para esse ministério, para aquele ministério, e ninguém reconhece. Queridos, lembremos-nos, a igreja é para glorificar a Deus. Nós damos glórias a Deus, não apenas através do que fazemos dentro da igreja, mas também e principalmente fora da igreja. Quando nós estamos fora da igreja, o que fazemos? Fazemos para glorificar a Deus. Deus está sendo glorificado naquilo que você está atuando. Quando você está trabalhando, Deus está sendo glorificado. Eu penso que se nós entendemos isto, vai mudar muita coisa na nossa vida. Ou seja, quantas vezes a gente vai para o trabalho reclamando? Que droga de trabalho, meu chefe, meu salário, a gente vai reclamando, questionando. Precisamos dar graças a Deus àqueles que têm trabalho. Quando você vai para o trabalho, dê glórias a Deus pelo seu nome não está dentre os números daqueles milhões de desempregados. Quando nós glorificamos a Deus, Deus se agrada e Deus nos honra. Mas se nós reclamamos daquilo que Deus tem nos dado, entristecemos o coração de Deus. Eu penso que se amanhã, segunda-feira, você for glorificando a Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, e você for fazendo o que está fazendo para a glória de Deus, Deus vai se alegrar. Você lembra de glorificar a Deus quando você está passeando? Passeio é uma bênção de Deus, e a gente quer se divertir tanto. Você lembra de glorificar a Deus quando você está na praia, olhando o horizonte, a beleza do horizonte? Você lembra de glorificar a Deus em frente a uma churrasqueira? Você lembra de glorificar a Deus a hora que você se levanta da cama e sai para o seu dia a dia? Queridos, nós precisamos lembrarmos disso. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo
para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Você tem glorificado a Deus lá na faculdade? Através dos seus estudos? É um bom aluno? É uma boa aluna? É uma forma de glorificar a Deus. Respeita os professores, os colegas. Você tem glorificado a Deus no seu trabalho? Ou tem sido um péssimo funcionário? Chega atrasado, reclama do chefe, quando o chefe não está presente, usa de coisas da empresa para trabalhos particulares. Nós precisamos lembrar que Deus nos coloca onde nos coloca para que o nome dele seja glorificado. Nós devemos dar o melhor de nós em tudo que fizermos, para que as pessoas nos respeitem e vejam que por trás dessa pessoa tem um servo de Cristo que procura fazer tudo para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós devemos honrar a Deus nos negócios, sendo justos, pagando as contas, honrando os compromissos. Quando nós entregamos nossa vida a Deus e nos esforçamos para agradá-lo em todas as coisas, tudo se torna santo. E se houver algo que não seja apropriado para o cristão, nós devemos abandonar. Isso não glorifica a Deus, estou fora. Isso não engrandece o nome de Deus, estou fora. Se queremos nos aproximar de Deus, tiremos tudo que não o glorifique e a nossa vida se tornará melhor. Então, queridos, a primeira vocação da igreja é glorificar a Deus. Lembre-se disso. Como igreja de Jesus, nosso primeiro compromisso é exaltar, glorificar o nome de Deus. Quando nós cantamos aqui, levantamos as nossas mãos, não pode ser apenas uma coreografia, mas deve ser um tempo de glorificação. Quando nós limpamos o chão, quando serve de atendentes, recepcionistas, som, projetor de multimídia, tudo que nós fizermos aqui é para Deus e deve ser feito com excelência. Segundo lugar, queridos, a segunda vocação da igreja é edificar o corpo de Cristo. Outro termo que a Bíblia usa para definir os cristãos é corpo. Todos os crentes juntos compõem o corpo de Cristo. Ser cristão significa viver em união com Jesus e em união com os irmãos. Sabe aquela história? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Sim, nós somos os guardadores dos irmãos. Nós somos responsáveis. Nós devemos cuidar uns dos outros. E este é um dos privilégios de pertencer à família de Deus. Tenho uma família, eu tenho uma família que me ama, que cuida de mim, mas eu também sou responsável por essa família. Cuidando, zelando, atendendo. Nós ajudamos uns aos outros. Procure lembrar agora, um irmão, uma irmã que alguns domingos não vem à igreja. Estão lembrados? Nós somos responsáveis por eles. Nós não sabemos o que está acontecendo. É algum problema? Ou estão esfriando na fé? Que tal você hoje mesmo, ao chegar em casa, ligar para essa pessoa, dizer que você a ama? As pessoas gostam disso, sentem-se importantes. Ontem nós fomos fazer uma visita, Medeiros, Dirce, Deise e eu fomos fazer uma visita para 2 famílias.
e recebemos uma mensagem: como que é gostoso saber que tem gente que nos ama. Você é responsável pela vida de cada um. Um dos aspectos que nós trabalhamos muito na igreja é a questão de família shalom. E quando vai nascendo uma criança, nasceu esta semana, não é? Ontem nasceu a Isabel. A gente vibra, parece que é filho da gente. A gente cuida. Quer dizer, para nós hoje já parece que é neto da gente, né? Mas para alguns filhos é gostoso saber isso. E eu tenho feito algumas coisas, queridos, que eu não faço para constrangê-los, mas para ensinar. E eu quero fazer isso, embora num culto, eu quero mais uma vez fazer esse exercício. Eu quero pedir, por gentileza, aquele casal ali, vocês podem ficar em pé, por favor? Eu gostaria de saber quantos sabem o nome desse casal. Não preocupa, gente, menos de 10%. Nos perdoe, irmãos. Faz alguns meses que vocês estão com a gente. Professor Tiago e a Natália. Deus abençoe vocês. Ajude-nos nisso, não é? Perdoe, mas nós amamos vocês. Deus abençoe. Eu quero perguntar, por gentileza, aquele moço de camisa vermelha, fiquem em pé, por favor. Quantos sabem o nome? Quase que eu falo o nome dele. Quantos sabem o nome daquele rapaz? Levante a mão bem alta. Agora não olhe para ele não, continue com as mãos levantadas. Olhem para as mãos levantadas somente. Heber, nos perdoe, Heber. Nós amamos você e aqui é a sua igreja. Deus abençoe. Queridos, nós precisamos aprender. Aqueles que Deus tem mandado, nós somos responsáveis a amar, a cuidar, não é? A cuidar dessas pessoas. Eu não vou mencionar o nome dos convidados de hoje, porque a irmã tem um nome tão difícil quanto o meu, não é? Então eu não consegui gravar ainda, mas sejam bem-vindos. Queridos, eu queria desafiar vocês a isto. A vocação da igreja é que nós cuidemos uns dos outros, que nós amemos, nos responsabilizemos. Pense naquele irmão que não tem vindo e, ao invés de você criticar, faz 2 meses que fulano não vem. Por que não vem? Ligue para lá. Quem sabe está precisando do seu apoio, da sua oração. Efésios 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus deu dons, Deus deu capacidade para cada um de nós, para o exercício no corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Eu tenho sempre dito assim: ninguém tem todos os dons, mas todo crente convertido tem pelo menos um dom, e esse dom é para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a primeira vocação? A segunda vocação? Edificar o corpo de Cristo. E a terceira vocação é a proclamação do Evangelho aos perdidos. É pregar o bendito Evangelho com o firme propósito de trazê-los para Cristo. É a apresentação que não apenas elucida e esclarece, mas também desafia uma decisão. Eu estou falando para você de Jesus. Apresenta o plano. Você entendeu? Agora eu quero convidar você. Quer entregar sua vida para Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ninguém
ninguém é salvo senão pelo Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, Deus chamou a mim e a você. É mais do que um chamado, do que um convite, é uma ordem. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem. Ide, vai. É uma ordem para mim, para você, para todos nós. Nós incentivamos as pessoas a trazerem convidados para Shalom, para ouvir do Evangelho. E eu digo sempre que a minha predileção para pregar são mensagens evangelísticas. Mas eu ando meio frustrado, porque raramente nós temos convidados. Porém, queridos, nós não evangelizamos dentro da igreja. Quando uma pessoa vem para cá, já deu um passo, mas isso acontece antes. É lá com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho, colegas de escolas, com os seus familiares. Nós não podemos perder a oportunidade de testemunhar, de falar de Jesus. Esta é a vocação da igreja. E se nós somos igreja, nós temos esta ordem de pregar o Evangelho. É uma ordem. O que você espera, papai, mamãe? O que você espera quando você dá uma ordem para o seu filho? O que o chefe espera quando dá uma ordem para os seus funcionários? O que o comandante espera quando dá uma ordem para os soldados subalternos? O que Deus espera de mim e de você quando Ele nos dá uma ordem? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O que acontece quando o pai e a mãe dão uma ordem para o filho e o filho não obedece? O que acontece quando o patrão dá uma ordem para o seu funcionário e o seu funcionário não obedece? O que acontece quando o comandante dá uma ordem para o seu subalterno e ele não obedece? Queridos, como igreja de Jesus, nós temos uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É obrigação do cristão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Digam comigo: ai de mim, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E quando nós fazemos isso, é um trabalho constante. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, pregando, falando, testemunhando, anunciando. Vocês estão me ouvindo? Amém? Estão entendendo? Muitos acham que devem sentir assim: eu preciso sentir um toque especial para que eu seja um evangelista. Não, é um trabalho de todos os cristãos. O cristão torna-se um evangelista como resultado natural da sua relação pessoal com Cristo Jesus. Agora, o que tem feito com que a igreja perca a sua vocação evangelística? Em primeiro lugar, é a preocupação exclusivamente doméstica da igreja. Nós olhamos para nós, nós estamos aqui, um povo gostoso, uma reunião gostosa, tem um templo acomodado, tem um ar-condicionado, tem cadeira macia, tem o chão limpo,
tem um som agradável, tem um pregador, está muito bom, é assim. Então a gente tem olhado muito para dentro da igreja, para nós mesmos. O que nós fazemos? Queridos, o nosso domingo que vem, o Domingão, não faz sentido se nós não levarmos convidados. Tem um objetivo sim evangelístico, tem de comunhão, tem do corpo de Cristo, tem de glorificação a Deus, mas tem também evangelístico. Hoje pela manhã estava o César e a Dani. O César cuidando do projetor de multimídia e a Dani como auxiliar na junta diaconal. Alguns anos atrás nós fizemos um Domingão. Estava conosco o Gerson Marins, que hoje está morando em Salvador. O Gerson veio de Garça e o César também é nascido em Garça. E no sábado os dois se encontraram. Não foi coincidência, foi cristocidência. Os dois se encontraram no shopping. Você morando aqui, quanto tempo você está? E aquela conversa toda, aí o Gerson falou, vamos amanhã participar do Domingão? E o César, o que é esse negócio de Domingão? Aí ele explicou, nós vamos nos reunir, um grupo da minha igreja vai se reunir numa chácara, vai ter churrasco, opa, churrasco, estou dentro. Vai ter futebol, opa, estou dentro. Vai ter piscina, opa, estou dentro. E o César e a Dani foram. Já tem alguns anos, mais de uma década. Eles tomaram uma decisão lá no Domingão. Nunca mais se afastaram da igreja e de Jesus Cristo. É uma oportunidade para você convidar esta semana. Vamos lá, vai ser gostoso, porque nós vamos nos reunir. Esse é um dos empecilhos. Nós olhamos muito para dentro. Segundo lugar, há uma falta de obediência à ordem de Deus. Quem tem autoridade, manda. E quem tem juízo, obedece. Nós somos ajuizados, obedecendo a ordem do Senhor. Terceiro lugar, é a falta de compreensão da responsabilidade quanto ao plano de Deus para a sua igreja. Nós somos responsáveis. Eu sou responsável enquanto membro da igreja. Você é responsável enquanto membro do corpo de Cristo. Todos nós somos responsáveis. E em quarto lugar, falta de paixão pelos perdidos. Não é uma boa política falar sobre quem não tem Jesus não vai para o céu. Ai, pastor, isso fere, isso é pesado, isso machuca. Mas a verdade é essa: que o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus amigos, se não entregarem a sua vida, a vida deles para Jesus, não vão para o céu. É triste, mas esta é a verdade bíblica. E que quem Deus tem levantado para falar de Cristo e de salvação para essas pessoas. Nós precisamos amar aquelas pessoas que estão fora da vontade de Jesus. Orar, amar, preocuparmos-nos. Eu gosto tanto daquela pessoa, mas ela ainda não é salva por Jesus. E eu vou ser responsável para falar de Jesus para ele. Nós devemos lembrar que a nossa atuação é meramente instrumental. É o Espírito Santo quem faz a obra. Mas o privilégio é meu, é seu, de ser a boca, de ser o braço de Jesus para falar para as outras pessoas. Mas como que elas vão crer se não há quem pregue? Essa é a palavra que eu queria encerrar o nosso 19º aniversário, voltando-nos para a vocação da igreja. Vamos nos lembrar? Qual é a primeira vocação da igreja? Vamos nos colocar em pé?
qual é a primeira vocação da igreja? Glorificar a Deus. Qual é a segunda vocação? Edificar o corpo de Cristo. Terceira vocação? Proclamar o Evangelho. Você entendeu bem essa palavra? Isso vai repercutir na sua vida. Queridos, eu fico preocupado. Às vezes termina o culto, alguém vem e fala: pastor, que mensagem, meus parabéns, foi muito boa. Isso não tem nenhum valor, significado, se não tornar prática na nossa vida. E eu quero terminar, queridos, desafiando-os a entender e a engajar-se nesta visão da igreja, nesta vocação. Eu faço parte dessa igreja, eu sou responsável, eu vou sair daqui com esse objetivo de glorificar a Deus, de edificar o corpo de Cristo e de proclamar o Evangelho. Eu gosto sempre de terminar o culto, e hoje eu vou fazer assim, de uma maneira ainda mais especial. Enquanto nós cantamos, eu gostaria de ver a resposta de que nós entendemos, de que nós concordamos. E eu queria terminar com todos aqui no altar. Enquanto nós cantamos, eu gostaria da Igreja de Jesus Cristo aqui no altar. Você venha aqui para frente enquanto nós cantamos.